Olá, boa noite a todos, a todas. Meu nome é Letícia, sou uma das consultoras da Daqui para Fora e vou estar com vocês hoje nesse nosso webinar sobre cartas de recomendação e redações. São componentes muito importantes do processo de aplicação e candidatura para o exterior. Então, hoje a gente vai tocar aqui alguns pontos e abordar algumas das pautas principais sobre esse assunto. Antes de nós começarmos, para quem ainda não conhece, né, nós temos aqui nossa análise de perfil, que é uma forma muito rápida e simples para vocês, com poucas informações, preencherem e terem um retorno e um feedback dado aqui para fora sobre o potencial e chances do estudante num projeto como esse de estudar fora. Coloquei aqui no nosso chat para que vocês possam acessar o link ao longo da apresentação também. E também, antes da gente começar, fazer uma rápida prévia aí do que está por vir em termos de próximos eventos. No dia 5 a gente vai falar sobre programa de candidatura. No dia 13 reflexões de um pai, entrevista de um pai de aluno nosso, que foi para Yale, né? O Gabriel estudou em Yale e como é que foi a experiência da perspectiva de um pai. E no dia 19 a gente vai falar sobre os erros mais comuns ao selecionar a faculdade, né, ao criar uma lista de universidades equivocada, né? Além disso, né, tem a nossa agenda online também que vocês podem acessar e marcarem um atendimento individual com um consultor dado aqui para fora e a nossa análise de perfil, como mencionei no início, né, uma forma rápida, simples de vocês terem um feedback inicial daqui para fora nesse projeto de estudos no exterior. Bem, já vamos entrar para a principal pauta da noite de hoje, que é sobre cartas de recomendação e o desenvolvimento das redações. Então, aqui é a principal pauta da nossa noite. E, além disso, né, antes dessas duas principais pautas, a gente vai falar vou fazer uma rápida introdução daqui para fora, né, para quem está assistindo aqui pela primeira vez o nosso evento. Vou falar também um pouquinho do processo seletivo no exterior, inclusive para contextualizar, né, aonde que as cartas de recomendação e as redações de apresentação para as universidades entram, né, no processo seletivo, e aí a gente entra nas duas pautas principais, cartas de recomendação e as redações, que são componentes do processo seletivo em universidades no exterior. Então vamos lá, primeiramente para fazer uma rápida introdução para quem ainda não nos conhece, e é daqui para fora, é uma consultoria educacional especializada e exclusiva em graduação no exterior. Já fazemos isso há 22 anos, somos os pioneiros no Brasil nesse assunto. Já enviamos mais de 3.500 alunos, já totalizamos mais de 700 milhões de reais em bolsas para os nossos alunos, inclusive. Já enviamos mais de 30 mil applications e temos aprovações em todas as Ivy Leagues. Além disso, nossa equipe ela é composta por mais de 40 profissionais formados no exterior, então temos uma vasta experiência, não só profissional, mas pessoal nesse assunto. E hoje os países que daqui para fora atua são os Estados Unidos, o Canadá, Reino Unido, Holanda, Itália, Espanha, Portugal, França e Bélgica. Aqui vocês podem ver algumas das aprovações dos últimos anos dos nossos alunos. Mas seria impossível colocar todas as universidades que nossos alunos foram aprovados. Nós temos hoje, para vocês terem uma ideia, alunos em mais de 500 universidades no exterior. Então, nosso grande objetivo e foco com cada estudante individualmente é que cada aluno consiga entrar na melhor faculdade possível no exterior. E aí, para finalizar essa introdução daqui para fora, os nossos últimos resultados das últimas turmas de 22 e 23 das faculdades americanas, tanto nas top 15 quanto top 30, né, de acordo com o US News, que hoje é uma das principais rankings americanos das universidades. Então, a gente, nos últimos ciclos, conseguimos colocar, e todos os ciclos a gente tem conseguido aprovações nessas faculdades de alto rendimento, né, alto nível de seletividade, assim como no Canadá e na Europa também, né? Então, aqui algumas das faculdades que já foram aprovadas nos últimos ciclos, faculdades desses países que estão entre as 100 melhores do mundo, inclusive, né? Então, todo ano a gente tem conseguido aí aprovações, né, que nós consideramos de altíssimo nível mundial.
Bem, a segunda pauta para entrarmos aqui é para falarmos do processo seletivo em si, né? Como que as universidades vão avaliar os estudantes, até para poder contextualizar para vocês a questão das cartas de recomendação e das redações, tá? Então, para fazer uma rápida análise, né, a gente primeiro avalia, né, na verdade, as faculdades vão avaliar primeiro os alunos através das notas do histórico escolar, média acadêmica e as provas do SAT ou ACT, que são provas de inglês e matemática, principalmente para o processo dos Estados Unidos e para algumas faculdades da Europa. As provas de proficiência de inglês, que são as provas do TOEFL ou do IELTS, ou algumas faculdades, muitas faculdades aceitam Duolingo, algumas aceitam Cambridge. Então, dependendo do perfil do estudante, dos seus objetivos, nós direcionamos esse estudante para alguma prova específica de proficiência. O Enem também vai ser uma exigência para os alunos que cursam escolas do currículo brasileiro, então, escola brasileira normal, padrão, o aluno que queira aplicar para as faculdades na Europa ou no Canadá vão precisar também mostrar uma nota do Enem no processo seletivo. E ainda no processo europeu, algumas faculdades podem exigir algumas provas específicas, dependendo do país, do curso, da área. Todo ano, todo ciclo de candidatura, essa exigência para a Europa pode mudar, inclusive. Então, é algo que a gente tem bastante atenção. O processo europeu ele tem muitos detalhes, principalmente nos requisitos acadêmicos, que podem mudar de ano a ano, já que essas faculdades elas têm processos seletivos por editais, né? Então, é algo que a gente trabalha individualmente com cada aluno no quesito acadêmico do que cada estudante precisa cumprir para estar apto a se candidatar para as universidades dos países que tenham interesse. Mas, além da parte acadêmica, as faculdades também vão avaliar os alunos através das cartas de recomendação de 2 professores e um coordenador da escola, as atividades extracurriculares, os projetos que esses alunos desenvolvem, principalmente ao longo do ensino médio, e as redações de apresentação para as universidades. São textos que são desenvolvidos na candidatura, que fazem parte da candidatura dos alunos. E para fechar, algumas faculdades fazem também entrevistas com os representantes das universidades e o portfólio artístico que vai ser considerado e exigido para os alunos interessados em alguma área artística, como cinema, teatro, design, moda, arquitetura. Então, esses alunos também vão precisar construir um portfólio artístico. Então, olhando esse processo seletivo, né, como vocês podem ver, existe primeiro um primeiro filtro acadêmico, né? E o filtro acadêmico se baseia nas notas e nas provas, como a gente mencionou agora há pouco. E o segundo filtro é que entram a parte pessoais, né, os requisitos pessoais. Então, olhando aqui, fazendo uma simulação de uma universidade que seja seletiva, ao receber as aplicações dos alunos interessados, né, a gente está fazendo aqui um mero exemplo para vocês, de uma faculdade que, por exemplo, tenha recebido 24.000 aplicações, né, ou candidaturas de estudantes naquele ano. Então, as faculdades elas usam o primeiro filtro acadêmico para saber quem de fato cumpre os requerimentos mínimos necessários. Não é uma nota específica, não é uma nota de corte, mas sim uma avaliação em conjunto das notas da escola com as provas exigidas da faculdade. Então, geralmente essas faculdades elas vão ter um mínimo mais ou menos, né, um range de notas que elas consideram necessárias para os candidatos estarem aptos a passarem para a segunda fase. E aí, quando esse aluno, né, cumpre essa exigência inicial acadêmica, as faculdades vão avaliar depois os quesitos pessoais. Então, as atividades extracurriculares, as cartas de recomendação, as redações e as entrevistas. E aqui é justamente nesse quesito, nessa composição desses quesitos pessoais, que, dado que muitos alunos são muito parecidos academicamente, ou seja, cumprem a exigência acadêmica de uma forma bem similar, nesse segundo filtro, os componentes pessoais, né, das atividades, cartas, redação e as entrevistas, é o que diferencia de candidato para candidato.
Então, a partir do momento que a faculdade identifica que esse estudante tenha o perfil, né, cumpra realmente com um perfil que a faculdade busque, esses estudantes passam para o terceiro filtro, que é o comitê de análise final, né, das candidaturas que já foram analisadas, que cumpriram as exigências tanto acadêmicas quanto pessoais, e a partir daí, desses comitês, que as universidades vão mostrar as suas aprovações, né, e rejeições dos alunos, né? E aí sim os alunos sabem né, quem foi aceito e quem não foi. Então, partindo desse princípio, né, é importante vocês terem em mente que tanto as cartas de recomendação e as redações, elas entram naquele segundo filtro a nível de avaliação pessoal e é onde você pode se diferenciar dos outros candidatos, contanto que você cumpra as exigências acadêmicas iniciais das universidades. Então, vamos primeiro falar das cartas de recomendação. As cartas de recomendações, elas são escritas por professores, de 1 a 2 cartas de professores que acompanharam você academicamente nos últimos 2 anos do ensino médio, tá? O objetivo dessa carta é ver a visão do estudante no contexto da sala de aula, como é que você se envolve, se engaja, suas atitudes dentro de sala de aula. E essas cartas elas devem pedir para pessoas que realmente tenham exemplos concretos de você, que pessoas, né, na verdade, professores, né, que conheçam você muito bem. Não basta ser só um professor que você tenha uma boa nota naquela matéria. Se você não tem nenhum envolvimento, nenhum engajamento, né, ou o professor talvez não te conheça muito, mas só saiba que você é um bom estudante, né, ou que tira uma boa nota naquela matéria. Então, é muito mais interessante você pedir uma carta de um professor que você tem uma ótima relação do que talvez um professor que você consiga ter uma boa nota naquela matéria. Além disso, as faculdades também vão pedir uma carta de um coordenador, ou o que eles chamam de college counselor, né, que é uma visão que as faculdades querem ter no seu contexto dentro da escola. E isso tudo fornece informações completas, né, e atualizadas para que as faculdades possam fazer uma análise acadêmica dentro da visão de quem acompanhou vocês durante os últimos 2 anos, principalmente na escola, né? É importante os alunos terem em mente que pedir com antecedência essas cartas, trazer os exemplos, inclusive, né, com um briefing inicial para os seus professores, para os seus coordenadores, é importante para que eles possam desenvolver essas cartas com mais facilidade, né? E atualizem essa carta de acordo com o que é importante ser colocado em termos de características ou projetos, né? Ou algo que o professor possa falar de fato sobre você. Então, quais são as informações que devem realmente estar presentes, né, nessas cartas? Características e exemplos específicos, né? Então, realmente é contar algo sobre você no âmbito pessoal. E os exemplos são muito importantes, né, para que eles possam realmente ilustrar as suas qualidades. Então, não adianta dizer só que você é um bom estudante naquela matéria, ou que você tira uma boa nota, né, em matemática, ou física, ou em português. Mas é importante trazer exemplos de como você se envolve na sala de aula, durante a explicação, talvez, de algum material, ou como que você fez a diferença, talvez, em alguma situação específica, ou ajudou o professor ou um outro aluno que tenha tido alguma dificuldade. Então, expressar uma característica através de um exemplo real é muito mais importante nessa carta. Focar também no contexto, né, em que o aluno, né, o professor ou o coordenador conheça o estudante, e também exemplificar as habilidades, liderança em sala ou na escola, ou trazer alguma situação, alguma atividade ou extracurricular que você se envolveu e aquele professor também estava presente e que vocês vivenciaram juntos. Então, características e exemplos que possam realmente demonstrar uma habilidade, uma qualidade sua é muito importante.
não é simplesmente uma carta que vai descrever ou fazer um checklist de quem você é, né? Essas cartas precisam ser realmente muito, muito pessoais, tá? E aqui tem um exemplo muito interessante, né, só para contextualizar esse aspecto. Ah, então, como a gente falou, não adianta só falar de uma característica crua, né? Então, o primeiro ponto aqui, né, o primeiro exemplo está como Guilherme was always dedicated, né? Então, Guilherme foi sempre dedicado, né? E aí, um outro exemplo, uma outra forma de falar essa mesma qualidade de que o Guilherme era um estudante dedicado, né? E aqui trazendo um exemplo real, né, em relação a essa qualidade. Vou ler para vocês. For his end of year project, Guilherme went above and beyond what was expected of him. In order to best present his project on general relativity, he taught himself video editing in animation so that he could present the ideas clearly to his peers. Ou seja, aqui está falando, né, de uma forma muito clara do que ele teve que fazer para realmente demonstrar aquilo que ele já tinha de domínio, né? E ele teve que fazer algo a mais, aprender algo a mais para poder colocar algo em prática, né? Outro exemplo aqui, Julia showed great leadership in the classroom. Então aqui Júlia, né, demonstrava uma grande liderança na sala de aula, mas tem uma outra forma ou exemplo real de como isso era visto, né? Aqui o exemplo está sendo colocado. When we had our group project on sustainability, Julie suggested the topic of reducing food waste. She designed tests for her peers, and when one group member struggled to find relevant sources, she stayed after class to show him how to search. Ou seja, aqui está mostrando claramente o que ela teve que fazer como uma atitude para demonstrar essa qualidade de liderança que ela tinha dentro de sala de aula, né? Ao assumir um projeto de grupo, quando alguém tem uma dificuldade, ela foi lá, né, e ajudou, né? Então, é algo muito específico nesse sentido, trazer exemplos. E a outra pauta é falarmos das redações, né? Como a gente falou, as redações, elas também estão no componente pessoal do processo seletivo das universidades, e essas redações elas precisam ser muito pessoais e reflexivas, né? Então, elas precisam estar num contexto do que esse estudante quer passar para a universidade. O número de palavras varia bastante, né, de faculdade para faculdade, cada faculdade vai ter o seu formato, geralmente a variação vai ser de 200 a 600 palavras por redação, tá? E aí existem alguns tipos de redações que são feitas, tá? Primeiramente, né, a principal redação que muitos alunos já conhecem é o personal statement, que é do Common App, né? O Common App hoje é uma das principais plataformas de candidatura para a universidade no exterior. A grande, grande maioria das universidades dos Estados Unidos estão lá. E muitas faculdades também de outros países já estão lá. Então, é um texto, são 7 temas, e cada estudante vai trabalhar num tema específico que desejar dentro do Common App. É uma redação que vai ser vista por todas as faculdades que estiverem dentro dessa plataforma. E aí existem também os que a gente chama de supplement essays, que são as redações extras, dependendo da faculdade que o estudante se candidatar, né? E essas redações extras podem ser de acordo com o curso, de interesse do aluno, suas atividades, ou a própria universidade, algumas short answers, né? Umas perguntas curtas. Então, vai depender muito do formato das redações de cada faculdade. Vamos falar um pouquinho mais, então, em cada uma delas. Primeiro, sobre o Common App, né? Que a gente falou que é o Personal Statement, que é a redação principal do Common App. Ela é escrita em primeira pessoa, ela precisa ser deeply, deeply personal, tá? Então, muitas vezes eu brinco com meus alunos aqui que é uma parte é quase terapêutica, né? Uma redação que você precisa se conhecer muito bem, para a partir daí
colocar no papel aquilo que de fato é muito íntimo e muito seu, né? E muitas vezes os alunos nunca pararam para fazer esse tipo de pergunta ou essa análise, ou nunca tiveram que pensar nesse sentido. Então, muitas vezes é importante fazer uma autoanálise daquilo que de fato vai ter um significativo para você, né, como pessoa, daquilo que te formou até aquele momento e o que você vai colocar naquela redação. São até 650 palavras, né? Então, elas precisam ser bem coesas, né? Não é uma redação muito grande, né? E importante, já que, né, os admission officers, eles leem literalmente dezenas de redações, né, no processo de admissão dos estudantes, que a sua redação seja logo no início cativante, que você consiga chamar a atenção de quem está lendo de uma forma muito imediata e que tenha, de preferência, um final surpreendente, porque essas pequenas memórias, né, que são muito, que podem chamar muita atenção de quem está lendo, é algo que lá na frente pode ser levado no comitê de avaliação, né, para que aquilo seja algo que traduza quem você é, tá? A forma é tão importante quanto o conteúdo, né? É importante ter essa perspectiva, como a gente falou, pessoal, original, ah, e é importante realmente ser algo muito único, tá? Então, essas são as principais dicas em relação ao Common App. E nas redações, né, específicas, né, que a gente falou, que são supplement essays, existem algumas possibilidades, aqui algumas das principais, né? Primeiro, o gap statement, né, que é para aqueles alunos que vão se candidatar depois do término do ensino médio, alguns alunos precisam fazer isso, né, e mostrar para a faculdade por que que não se candidataram durante o seu ensino médio. Ah, School change, se caso você tenha mudado de escola nos últimos 4 anos do ensino médio, né? E quais foram os motivos, falar um pouco dessa experiência. Why school é muito, muito comum, né? As razões por que você está se candidatando para aquela universidade, por que você está escolhendo aquela faculdade na sua candidatura. Why major, né? Ou sua área de interesse na universidade, né? Porque se você está porque você quer estudar aquilo, né, como engenharia, ou relações internacionais, ciências políticas, ou business, ou marketing, ou management. Então, aqui, né, o porquê da sua área de interesse, né, o porquê que te motiva, e também falar das suas atividades extracurriculares, né? Muitas faculdades vão pedir para que você desenvolva um pouco mais, né, e fale um pouco mais sobre os projetos que você se envolveu ao longo do ensino médio, tá? Aqui alguns supplement essays, né, que são interessantes de serem colocados, né, que algumas faculdades, inclusive, são temas bem interessantes, né, como a gente falou, são muito pessoais, mas isso vai demonstrar para a faculdade até muito da sua originalidade e da sua criatividade também para abordar certos aspectos, né? Aqui para exemplificar, né? Não vou ler todos para vocês, acho que vocês podem ir lendo aqui aos poucos. Tem algumas aqui que eu queria ver com vocês, né? O MIT, por exemplo, né? Describe the world you come from. For example, your family, club, school, community, city, or town. How has that world shaped your dreams and aspirations? Né? Então, descreva o mundo da onde você veio, né? A sua família, as organizações estudantis que você se envolveu, sua escola, comunidade, cidade, e como esse mundo, né, shaped, né, formou os seus sonhos e aspirações, né? Então, muito pessoal, né? O outro aqui da Califórnia, né? What would you say is your greatest talent or skill? How have you developed and demonstrated that talent over time? Então, aqui, né, para falar sobre talento, né, ou habilidade, né, como é que você desenvolveu, qual que seria a sua o melhor talento, ou maior habilidade, como é que você desenvolveu isso, né, durante o tempo, né? Ah, o outro aqui de Stanford, né, what historical moments or event do you wish you could have witnessed?
Então, qual momento histórico ou evento você gostaria de ter vivenciado, né, ou testemunhado? Em 50 palavras você tem que falar, tem que responder essa pergunta. Então, cada faculdade vai ter o que a gente chama de supplement essays. Então, é algo que a gente trabalha com cada estudante, dependendo das faculdades que você vai se candidatar, tá? Então, além disso, o que é importante você considerar, né, e por que que essas redações são importantes? É importante sempre fazer uma reflexão da o que o admission officer vai estar lendo, o que que ele está buscando ali na redação, ah, junto com a sua candidatura e com todos os outros quesitos que você manda, né? Então, ali elas são importantes para ver você, além das suas notas, né, entender as suas motivações, ambições, as suas experiências, ah, as suas qualidades, né? Quais são os seus valores, e também fazer uma breve e rápida percepção do que talvez você poderia contribuir no campus universitário, né? Ou seja, o que você pode acrescentar na comunidade universitária através do que você está colocando ali, né? Além disso, né, como você se expressa, né, o que é importante, os seus valores, o seu nível de inglês, né, obviamente, um bom vocabulário, né, e uma boa coerência das redações são importantíssimos, tá? E aqui alguns, né, o que torna um texto forte. Primeiro, prática, consistência, dedicação, writing is rewriting. Isso é algo que a gente bate na tecla bastante com os nossos alunos, começar com antecedência essas escritas, para que você durma naquele texto, volte a trabalhar novamente, faça de novo. Quanto mais você trabalha naquele texto, melhor ele vai se tornando. Trazer exemplos, né, e reflexões de amadurecimento, identidade, mostrar quem você é, suas motivações, suas maiores deficiências também, né? As faculdades esperam também que você, como um jovem de 17, 18 anos, vai ter passado por algumas situações mais dramáticas ou mais desafiadoras. A autenticidade, né? Realmente o que importa para você, vulnerabilidade, nuances, né? Como a gente falou, permitir-se ser humano, ter errado, né? Ter aprendido, e colocar isso como uma experiência de vida. Ser uma escrita clara e profunda, né? Ser algo que realmente não fique muito no trivial, né? Naquilo que você quer colocar de uma forma óbvia, né? Responder às perguntas, aos prompts, né? Que a gente chama. Então, é importante sempre voltar à pergunta para ter certeza que você está na linha certa, respondendo aquela pergunta, por mais criativo que você tenha que ser nesse processo, é importante sempre estar atento ao que você está respondendo no final. E também um equilíbrio entre showing e telling, né? Não é só colocar ali quem você é, mas o showing é demonstrar através de ações e de exemplos aquilo que de fato você quer passar para a faculdade como qualidade, né? Então, não é dizer que você é dedicado, ou você tem uma boa liderança, você foi um líder, ou que você tem resiliência. Mostre através de exemplos, né, e de atitudes ou de situações aquela qualidade que você quer descrever, tá? E aqui ainda falando um pouco dessa questão de showing, not telling, né? O showing, né, comunica ideias de táticas de escrita, né? E permite que o leitor entenda o enredo por meio de ações, pensamentos, sentimentos e sentidos. E o tell é fornecer informação, né? Sobre fatos, né? De uma forma, recebe apenas fatos e não muito mais do que isso, né? E aqui, um exemplo desses dois tipos, né? De demonstração. Ah, o telling é winning is important to me. It does not matter to me what I do as long as I win. Então, aqui na redação, esse aluno está colocando que é importante vencer. E pronto, é um fato, está colocado ali, beleza, mas nada mais do que isso, né? Agora, a outra forma que você pode falar a mesma coisa, mas de uma forma muito mais envolvente, com muito mais conteúdo, é demonstrando que essa mesma qualidade que você tem de vencer é importante, é muito importante para você,
Olha a forma que o outro aluno colocou, demonstrando essa característica. On the shelf in my bedroom is a first place soccer medal and a first place chess trophy. Above my bed is a framed photo of me winning Junior Chef of the Year. Before he asked me to play cards, I should have a full wallet. I would not stop until my opponent looks at me in the eyes and admits, you won. Então aqui, vocês veem que é uma mesmíssima forma de falar o que o outro estudante está colocando como, né, vencer, né, e é o que mais importa para esse aluno, né, mas de uma forma muito mais robusta, com muito mais exemplos, fatos, né, e ilustrando esse tipo de importância para esse estudante. Agora, outras dicas, né, que é também importante vocês ficarem atentos, é evitar certos pontos, clichês, né, bajular-se, ficar falando muito, né, que você é aquilo, aquilo outro, conseguiu tal feito, não é legal. Ser muito bonzinho, né, perfeito demais não existe, né, então nada, né, como um jovem de 17, 18 anos, ter aprendido muita coisa, ter errado também muitas vezes, então isso é importante ser colocado. Escrever algo que não seja você, né, omitir ou inventar histórias ou situações que não sejam reais. Evitar também temas polêmicos, e também ser generalista, né, o teórico, o morno, tem que ser algo que realmente tenha trazido na sua vida um impacto, né, aquilo que te forma quem você é hoje. Então, buscar esses temas são importantíssimos. E ainda falando das redações, né, para falar um pouquinho mais dos temas, dos principais, né, mentores hoje, né, que trabalham com os nossos alunos, nossa equipe hoje de mentores daqui para fora de redação são especializados nisso, aqui alguns deles, né, a Mariana, a Gabriel, Luísa, Ana Luísa, o Jamal, temos uma equipe composta por vários mentores especializados na área de redação, Raul, a Inês, a Clara, a Gabriela, a Pamela. Então, aqui, falando um pouco da perspectiva deles, né, os principais erros que esses alunos cometem nas redações são os seguintes: texto demasiadamente descritivos, monótonos, sem reflexão, autoelogiosos, pedantes, super erro. O personal statement não ser personal, ser um project statement. Isso é algo que a gente vê com bastante frequência, inclusive, os alunos acham que o personal statement do Common App é para você falar sobre seus projetos e atividades extracurriculares, descrever por lá, e não é isso. Incluir detalhes desnecessários sobre alguma história, né? Falar alguma coisa que não tenha muita relação com o que você está colocando ali no seu texto. O melhor personal essay não é sobre o seu principal feito, projeto ou atividade. É aquele que melhor fala quem você é. Então, isso muitas vezes pode ser muito difícil de você pensar, porque às vezes você nunca parou para pensar nesse sentido, mas é muito importante você fazer essa reflexão. Ali no personal statement, você não está descrevendo projetos, você não está fazendo um checklist daquilo que você realizou. Ali você está colocando uma parte pessoal sua, né? A sua visão de mundo, os seus valores, aquilo que importa para você. Então, é algo muito mais nesse sentido do que falar de atividades extracurriculares. E outro erro também é não responder as perguntas dos prompts, né? Os alunos começam a falar sobre outro assunto que, no final das contas, não está respondendo nada do que a faculdade está perguntando, né? Então, sempre, de novo, volte aos títulos, né, das perguntas. E aí, falando um pouco do processo, né, como é que nós ajudamos e orientamos os nossos alunos, né, durante a nossa fase de candidatura com os estudantes, a gente tem nada aqui para fora o nosso departamento de redação, como vocês viram aí, alguns dos mentores, e todo aluno daqui para fora começa o trabalho pelo nosso Writing Program. Nosso Writing Program é um curso que nós desenhamos e criamos daqui para fora,
para justamente antecipar o trabalho das escritas com os alunos sobre diversos temas que são recorrentes e importantes a serem trabalhados com antecedência, tá? Principalmente o Personal Statement do Common App, e vários outros assuntos vão sendo trabalhados já no primeiro semestre da candidatura, que é o terceiro ano, o último ano do ensino médio. Então, esse trabalho começa a ser feito já no primeiro semestre. E aí, os textos específicos das universidades é a partir do momento que o estudante já tem a sua lista definida de quais faculdades aplicar, e esse mentor de redação vai fazer o levantamento de cada tema, de cada universidade que esse estudante vai se candidatar. Então, qual história contar, diversas revisões, como contar, qual linguagem que você usa, né? O que você vai colocar para cada faculdade. Então, é um trabalho muito intenso e individual com cada estudante e cada mentor de redação. E esse trabalho dos textos específicos ele é realizado ao longo do segundo semestre do ano da candidatura, já que é o ano em que o aluno está, de fato, elaborando e enviando as suas aplicações. Então, aqui só para fechar, né, relembrando para vocês os próximos eventos que a gente vai tá programado aí para fazer no dia 5/9, programa de candidatura, dia 13, reflexões de um pai, né, entrevista com o Alexandre, que teve o seu filho aí estudando, né, em Yale, uma baita faculdade, vai falar um pouco desse processo todo. E no dia 19, a gente fala sobre os erros da seleção do College List pelos estudantes, tá? De novo, a nossa agenda online, e no nosso chat vocês podem acessar também a nossa análise de perfil, tá? Nossa análise de perfil é uma forma ótima de primeiro contato, onde a gente consegue traçar um diagnóstico inicial do estudante, fazemos essa devolutiva para vocês com os pontos positivos, o que é necessário trabalhar, e aí, com esse feedback, eventualmente conversa, né, tem-se uma reunião individual com o estudante e com o consultor daqui para fora para apresentar aí o trabalho que seria desenvolvido individualmente, tá? E aí, vamos fechar aqui, já tenho, né, tem nossos contatos, nosso WhatsApp, análise de perfil, e agora eu vou entrar aqui nas perguntas especificamente. Quem quiser pode colocar aqui no Q&A que está aberto. Uma curiosidade, os alunos internacionais são variados de uma forma diferenciada em relação às redações, cartas de recomendação, assim como é feito. Sim, sem dúvida, Gisela. Os alunos internacionais, eles são avaliados pelo International Admissions. Então, eles partem, inclusive, do pressuposto que alguns professores brasileiros não vão ter um inglês muito bom, né? E que as cartas, muitas vezes, não vão estar perfeitas, né? Em termos de linguagem, né? Mas é o que eles consideram, então não tem problema algum, eles não vão ser comparados com uma carta, por exemplo, escrita por um professor americano. Não, não precisa ter essa preocupação, não. Tá? Beleza. Aqui no chat também coloquei aqui nossa análise de perfil de novo, né? Para quem quiser entrar direto aqui pelo link, pode entrar por aqui. Q&A aqui, acho que já acabou também. Tá? Mais algum outro ponto, pessoal, que eu possa ajudá-los? Bem, acredito que todos já, né, espero que vocês tenham saído daqui com alguma informação a mais, né, e tenham um pouco mais de segurança nesse processo. De novo, daqui para fora está aqui para justamente ajudá-los, orientá-los em todas as fases. Nessa fase específica das redações, nós temos um departamento específico que trabalha com os alunos só nos textos. Então, contem conosco sempre que precisarem, quando estiverem cogitando, avaliando essa possibilidade. E espero que todos tenham gostado, aproveitado aqui o nosso evento. Espero revê-los em um próximo evento também. E qualquer outra dúvida, podem entrar em contato direto com a Daqui para Fora. Tá? Podem marcar uma primeira conversa, uma primeira reunião. Não tem nenhum custo esse primeiro contato, então fiquem à vontade também para marcarem essa primeira conversa conosco. Tá? Então, muito obrigada novamente a todos, a todas. Espero revê-los em um próximo evento, uma próxima ocasião. E até a próxima, pessoal.
Uma boa noite e até já. Tchau, tchau.